Olá, muito boa tarde. Eclésia, novamente consigo neste dia em que olhamos a atualidade em parceria com o jornalismo da Renascença. Está connosco Eunice Lourenço para olhar o Código do Trabalho e até que ponto este salvaguarda a dignidade humana na sua atividade laboral. Antes, porém, vamos aos temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Esta é a primeira semana de férias do Papa. Olhando para o calendário de atividades, não parece muito, exceção feita ao facto de estarem suspensas as audiências gerais. A recitação do Ângelus, de um domingo, essa não para, com um olhar sempre atento à situação mundial. Rimane grave la situazione in Siria, in particolare nella provincia di Daraa, dove le azioni militari di questi ultimi giorni hanno colpito anche scuole e ospedali e hanno provocato migliaia di nuovi profughi. No seu vídeo mensal com intenções de oração, Francisco pede que os católicos rezem de forma particular, em julho, pelos sacerdotes que vivem a sua missão com dificuldade e na solidão. El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y ante tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. Já este sábado, o Papa realiza uma peregrinação ecuménica a Bari, na Itália, com chefes de igreja e comunidades cristãs do Médio Oriente, para rezar a uma só voz pela paz. Vivremo una giornata di preghiera e riflessione sulla sempre drammatica situazione di quella regione dove tanti nostri fratelli e sorelle nella fede continuano a soffrire e imploreremo a una voce sola: su di te sia pace. Chiedo a tutti di accompagnare con la preghiera questo pellegrinaggio di pace e unità. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. António Vitorino foi eleito diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, um mandato de 5 anos que vai começar dia 1 de outubro e foi saudado em Portugal. O advogado português António Vitorino foi eleito diretor-geral da Organização Internacional das Migrações em Genebra. Uma escolha saudada e elogiada pelo diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados e pelo Alto Comissário para as Migrações. É um homem politicamente hábil, conhecedor destas matérias e estamos muito confiantes que o seu desempenho possa vir também a ser muito positivo na Organização Internacional das Migrações. A minha expectativa é que o Dr. António Vitorino, que todos reconhecemos enorme capacidade e preparação, possa dar um contributo decisivo para um mundo mais pacificado e, na matéria das migrações, um mundo mais justo para todos. E creio que será também uma grande oportunidade, por exemplo, para o Alto Comissariado para as Migrações, de poder estreitar ainda mais a relação com a Organização Internacional das Migrações. Ficamos muito felizes e desejamos os maiores sucessos. O diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados em Portugal realçou que, independentemente da nacionalidade, é importante que a Organização Internacional das Migrações ajude na definição de políticas globais.
para que se reduzam as situações de injustiça e de tantas violações aos direitos humanos dos migrantes, para que se possa construir no mundo, para o futuro, uma visão sobre as migrações globais que descriminalizem as migrações, que tornem as migrações uma oportunidade para os países de acolhimento e também apoiem os países de origem dos migrantes. Um mandato de 5 anos de António Vitorino, antigo governante português e ex-comissário europeu para a Justiça, vai começar no próximo dia 1 de outubro. A Organização Internacional para as Migrações, criada em 1951, é a principal organização intergovernamental no campo das migrações. A Fundação Católica Fé e Cooperação promoveu um seminário dedicado ao desenvolvimento global para desafiar a reflexão e à mudança de comportamentos. A Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com o Instituto Marquês de Val-Flor, dinamizou o seminário Reflexão e Ação para o Desenvolvimento Global. O encontro, dedicado à coerência de políticas e desenvolvimento, apelou à mobilização dos cidadãos. Este seminário é então um espaço para dialogar, para debater e para perceber que os assuntos estão interligados. Ao longo do dia trabalhamos vários assuntos: alterações climáticas, segurança, soberania alimentar, migrações, mas de facto todos estes temas, todos estes desafios são globais e têm relações entre eles. E portanto é um trabalho que visa mobilizar cidadãos, porque nós somos cidadãos que elegem dirigentes políticos e por isso não estivermos conscientes que estas políticas são determinantes, podemos não estar a cumprir o nosso papel. Portanto, desde já informar e mobilizar cidadãos, mas outras organizações da sociedade civil, e esperamos, é esse trabalho que vamos fazendo, chegar também aos decisores e aos decisores políticos para que eles possam estar mais conscientes desta importância da coerência das políticas. Alterações climáticas e desenvolvimento incentivou a reflexão sobre a crise climática que está a afetar a sociedade, também a economia e a forma como as pessoas vivem. É necessário fazer uma transição energética. Passarmos a usar mais as energias renováveis, sobretudo a solar, a eólica e também a hídrica, e está demonstrado que é possível fazer esta transição. A energia acaba por ficar mais barata, porque é uma energia que não se paga, porque não é preciso extrair, não é? Agora, é necessário fazer investimentos. The climate crisis is questioning how do we want to develop, and it's putting into jeopardy the dignity of human beings in living the way they should live. So it's a question of justice, of solidarity, and it's something that cannot be disregarded. A solução para este problema é nós mudarmos o nosso paradigma energético, e a energia é absolutamente essencial para o desenvolvimento. Se nós tivermos um aumento dos preços dos combustíveis, a nossa economia cresce com mais dificuldade. Unfortunately, the paradox of the climate crisis is that those who contributed the least are those ones who are suffering the most. Communities in vulnerable areas, such as in the Sahel area, in tropical areas, in the coastal areas. O tema das migrações e dos refugiados foi também analisado neste seminário, numa altura em que o português António Vitorino foi eleito diretor-geral da Organização Internacional das Migrações. Portugal tem adotado uma posição que pauta pela reciprocidade. Um país que tem, por cada estrangeiro em Portugal, 10 portugueses pelo mundo, tem esse dever. Não pode posicionar-se no tema das migrações sem querer para os seus aquilo que quer exatamente para os estrangeiros que cá estão e vice-versa. E os factos são que as migrações continuam a significar para Portugal uma enorme oportunidade e não um problema. São os migrantes que contribuem para a nossa demografia envelhecida, são os migrantes que contribuem para a nossa solidariedade e sustentabilidade da segurança social, também ela ameaçada, como sabemos, por conta do envelhecimento. São os migrantes que contribuem, entre outras coisas, para a criação de emprego.
A Europa, que só recebeu 11% da sua capacidade, está longe de ter feito o seu melhor no processo de acolhimento de refugiados e migrantes. Uma resposta que não antevê nada de bom para o futuro. Na resposta, como vimos, à crise, chamada crise de refugiados, o que se manifestou foi uma crise de valores, uma incapacidade de encontrarmos políticas comuns, um conjunto de problemas que não se resolve só unilateralmente. Estamos na expectativa de vermos como é que se concretizarão o que está neste momento em cima da mesa politicamente. De qualquer das formas, mantemos sempre a nossa posição de contribuir para que Portugal e a Europa possam ser promotores de políticas mais justas. A Fundação Fé e Cooperação convidou participantes e oradores a assinarem uma petição para criar um Dia Nacional para o Desenvolvimento. São bem-vindos a ir ver no nosso site a petição e a poder assinar também online. A nossa ideia não é ter só mais um dia, porque sabemos que há muitos dias, todos os dias têm uma causa, mas é manter na agenda política este tema e também na agenda mediática, percebemos que uma coisa puxa a outra. E a nossa intenção é então levar à Assembleia da República a petição para que possa ser debatida a criação deste dia. Um dia que olhe para o desenvolvimento não de uma forma apenas local, mas lá está, global e sustentável. Que olhe para o desenvolvimento não como um problema que me afeta a mim, mas que nos afeta a todos. E por isso fazemos de facto essa pergunta a todas as pessoas que vêm ao seminário: qual vai ser o teu papel? Porque muitas vezes, face a problemas muito complexos, podemos empurrar a responsabilidade para os dirigentes políticos, mas nós também temos o nosso papel a fazer e também pretendemos que hoje quem participa no seminário possa pensar o que é que eu posso fazer na minha realidade também para contribuir para um mundo mais justo. E esse é o desafio que se coloca a cada um de nós. Reflexão e ação para o desenvolvimento global, um seminário que teve na base a necessidade de uma abordagem integrada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Agência.eclésia.pt é aqui que encontra o que acontece na Igreja Católica. Agora olhamos o trabalho e a forma como a sua dignidade está ou não em causa perante as regras laborais que estão em debate. Está connosco Eunice Lourenço, chefe de redação da Renascença. Boa tarde, Eunice. Obrigado. Olá, boa tarde. Por estar uma vez mais aqui no programa Eclésia. Na realidade, agora o foco centra-se um bocadinho na questão laboral. Foi já debatido em concertação social, também no Conselho de Ministros. Há coisas que vão mudar ou que se pretendem que mudem de alguma forma, e por aquilo que nos vai chegando, são mudanças que tendem a combater a precariedade laboral? Sim, o objetivo enunciado pelo Governo é precisamente esse, é fazer aqui um conjunto de alterações para combater a precariedade laboral, que era, aliás, uma das questões que faz parte do acordo do PS com o Bloco de Esquerda. O Governo tentou chegar a um acordo na concertação social, conseguiu chegar a esse acordo, embora sem a CGTP, e, de forma geral, as alterações pretendem combater essa precariedade. Por exemplo, os contratos a prazo passam de um limite máximo de 3 anos para um limite máximo de 2 anos. Os contratos de curta duração são alargados, passam de 15 dias para 35 dias, mas também são alargados a mais setores. Há novos bancos de horas, a possibilidade de haver novos bancos de horas só através de contratação coletiva ou de acordo em que entre pelo menos 65% dos trabalhadores
daquela empresa. O período experimental, por sua vez, assim de forma geral... Vai ser mais dilatado Esse vai ser mais dilatado. Passa de 90 dias para 180 dias. Mas para esses 180 dias passam a contar situações como a situação de estágio ou outras situações também algo precárias que contam para esse período experimental. E atenção que o período experimental já era de 180 dias em algumas atividades e em alguns setores. Quando falamos aqui de regras gerais, são mesmo gerais, porque em matéria laboral depois há muitas questões particulares para setor a setor. De alguma forma procura, lá está, combater a tal precariedade, isto depois daquele período em que estivemos sobre o domínio da Troika, com todas as medidas de maior pressão que havia também. De alguma forma, parece-te realmente urgente, uma urgência a questão de zelar pelos interesses de quem trabalha, até porque cada vez mais as pessoas dá a sensação que vão tendo menos margem, menos direitos nestas questões? Há muito essa intenção anunciada de precisamente dar mais estabilidade aos trabalhadores. Daí que seja importante valorizar a contratação coletiva, porque obviamente dá mais força aos trabalhadores e só permitir determinados aspectos, como é o caso do Banco de Horas, quando se trata de contratação coletiva e não em acordos individuais em que um trabalhador sozinho pode estar mais fragilizado. E aqui na questão da precariedade, nós sabemos que também o mercado de trabalho tem evoluído e hoje em dia já dificilmente se fala de um emprego para toda a vida, não é? O que há em relação à precariedade específica em Portugal, que já havia antes da Troika e que provavelmente se acentuou com a Troika, foi que enquanto nos restantes países europeus a precariedade é valorizada, ou seja, os empregos precários são mais bem pagos, precisamente por serem precários, mas muitas vezes são empregos altamente qualificados, em que uma determinada empresa precisa de um trabalhador para aquela função durante X tempo, e isso é valorizado. Em Portugal, não. A precariedade está associada a baixos salários. E é isso que foi possível chegar a um acordo entre patrões, entre confederações patronais, com a UGT, com uma união sindical e com o governo, para garantir aqui mais alguns direitos aos trabalhadores e o governo fez muita questão de conseguir este acordo em concertação social e isso tem sido também muito valorizado pelo Presidente da República e tem sido valorizado inclusive pela oposição a este governo, pelo PSD, muito mais do que pelos partidos que têm apoiado este governo e que levam só por si mais 18 propostas de alteração na sexta-feira ao Parlamento, com as quais querem reverter algumas das coisas que foram decididas durante a Troika. Eu recordo que o Papa Francisco também tem sido muito sensível a esta questão do mundo do trabalho. Eu lembro que ele, em tempos, esteve em Génova, discursou numa metalúrgica, esteve diante de pessoas que não tinham emprego, outras que tinham empregos bastante precários. Lembro-me do Papa dizer que o trabalho não deve pensar apenas na remuneração, ou as pessoas não trabalham apenas pelo dinheiro, mas realmente, quando falamos de Código do Trabalho e de leis laborais, importa também garantir que o trabalho também serve para realizar a pessoa, para Sim, ela se sentir bem no seu local. E nós, nesse aspecto, temos dois grandes problemas. Por um lado, os jovens que não conseguem o primeiro emprego, Exatamente. ou que conseguem um primeiro emprego muito precário, e os desempregados de longa duração. E há toda uma geração de desempregados de longa duração. Com baixa qualificação também. Com baixa qualificação, que parece já não conseguir voltar ao mercado de trabalho. E este acordo da concertação social valoriza precisamente essas duas situações, tanto os jovens à procura de primeiro emprego, como os desempregados de longa duração, e dá alguns benefícios às empresas
que empreguem essas duas categorias de trabalhadores. E depois temos essa campainha de alarme sempre a tocar, que é a questão demográfica. Não há nascimentos, mas eles também não acontecem se a pessoa não tem o mínimo de vida estruturada e de segurança e de rendimentos. E em tudo isto, esta questão é de grande importância, não é? Sim, é. E, aliás, há um próximo passo a dar que o Primeiro-Ministro anunciou no encerramento do Congresso do PS, ainda recentemente em maio, que é haver um novo consenso nacional sobre a compatibilização entre trabalho e família, porque tudo isso tem, obviamente, influência na questão demográfica, seja o facto das pessoas terem empregos precários ou não serem suficientemente valorizadas, seja terem de trabalhar muitas horas para terem um nível de vida que acham que é o compatível com o constituir Claro. família. A questão do trabalho a meio tempo aqui até não se põe muito, porque as pessoas já ganham tão pouco, porque não se podem dar ao luxo de trabalhar só metade do horário, não é? Mas, para estarem em casa. infelizmente, em Portugal, mesmo aquelas pessoas que poderiam usufruir tendem a não fazer. É muito pouco usado, são muito pouco usadas as possibilidades que as pessoas têm de trabalho a meio tempo e acham que se trabalharem meio tempo ganham exatamente metade do que ganham e não é bem assim. E convém as pessoas informarem-se. E também há uma certa mentalidade em Portugal de que é preciso trabalhar muitas horas para ser um bom profissional. E levar trabalho para casa também. E levar trabalho para casa. E também não é assim. Eu estive recentemente na Suécia e é muito curioso como, a partir das 4h30, as pessoas... As luzes do escritório fecham. Exatamente, e as pessoas têm a sua vida familiar. Agora, no tempo em que estão no trabalho, estão, de facto, a trabalhar. 100%. Muito bem. Eunice, muito obrigado por ter estado hoje aqui entre nós e vamos então aguardar o que é que sai do Parlamento também nesta discussão do Código das Leis do Trabalho. Ficamos então por aqui. Já sabe que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia quando forem 22h45 na Antena 1. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.